Estamos na Copa, amanhã tem jogo, coração a mil. E a gente sabe que a Copa tem vários momentos especiais que a gente assiste pela televisão ou pela internet. E eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, vou pedir para o Alisson colocar, que para mim é uma imagem que marcou a Copa. E você nem imagina, já passou aqui no nosso programa, a imagem de Fabinho Nascimento emocionado depois de um jogo. Eu, quando vi essa imagem no Instagram do Joel J, eu fiquei muito feliz de ver. E a gente precisa ter uma conversa agora com o Fabinho sobre esse momento e até sobre essa cobertura que ele fez aqui no programa da Copa. Então, ao vivo, a gente conversa aqui no estúdio com o Fabinho Nascimento. Que bom ter você aqui, meu amigo, para comentar essa imagem que, quando eu vi, eu fiquei muito feliz e emocionado. Bom dia primeiro. Bom ótimo dia, Fabinho. Luz. Ótimo dia, Mari. Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. Essa imagem foi marcante, né? Eu não tinha visto que ele estava fazendo essa filmagem, né? Do jogo. Essa imagem é do final do terceiro jogo em Miami. Que foi um jogo incrível, né? Foi um jogo incrível. Acho que até então tinha sido o melhor jogo do Brasil na Copa. Depois tivemos a vitória contra o Japão. Mas ali foi uma mistura de sentimento de último dia que eu estava vivendo aquilo. Sim. A realização de um grande sonho de estar vivenciando uma Copa do Mundo, né? Sempre foi um sonho, eu vim do futebol, então sou apaixonado por futebol, gosto muito de futebol. E estar vivendo aquilo era a realização de um grande sonho. Então, por mais que experiências empresariais tivessem vivenciado naqueles 15 dias, aquilo era um sonho desde criança. Estar nos bastidores da seleção brasileira, acompanhando a seleção brasileira numa Copa do Mundo, fora do país, vivenciando a torcida. Então, ali, muitos me perguntaram o que passou, né, na minha cabeça naquele dia. Foi que era o encerramento de um grande sonho, que eu estava finalizando, o último dia. Provavelmente o último jogo que eu tenha visto do Neymar jogar com a seleção brasileira, presencial. Então, para quem gosta, então tem todo o contexto e que de uma alegria enorme que eu pudesse estar vivendo aquilo, né? Então, acabou que eu não consegui segurar as lágrimas lá e toda vez que eu vejo também eu fico um pouco emocionado. Para mim foi muito bacana. Você representou, acho que uma nação brasileira que sonha a mesma coisa, né? Assistir um jogo pessoalmente. Aliás, você assistiu os 3, né, Fabinho? Assisti os 3 primeiros. Né, a gente foi numa experiência, a convite da Trinca, do Joel J, do Flávio Augusto e do Caio Carneiro, de viver. Eles viraram embaixadores da CBF. Que legal. Para aproximar pequenas e médias empresas da CBF. Fato esse que já acontece hoje na Liga Espanhola, já acontece na Liga Inglesa, em outras ligas, Liga Americana. Hoje no Brasil, só as grandes empresas, né, só as grandes marcas estão próximas da CBF, então o intuito do Joel J, do Flávio Augusto, Caio Carneiro entrar como embaixadores é aproximar pequenas e médias empresas. E essas ações, essa ação, né, dessa aproximação já começou nessa Copa do Mundo, né, nesses 3 primeiros jogos, onde a gente pôde vivenciar os bastidores da CBF, vivenciar os bastidores da seleção brasileira, estar próximo, acompanhar o Brasil e também eu estava ao lado de outros 14 empresários. Então, assim, foi algo muito exclusivo, algo muito bacana que a gente vivenciou. Então, teve experiências e atividades empresariais ao longo desses 15 dias, mas também... Óbvio, todo mundo de pertinho, muita né, seleção Fabinho? brasileira. Você esteve muito próximo de todo mundo, muito próximo. Eu vendo nos seus stories, assim, compartilhando, o pessoal vendo. Esse é o Neymar que a gente está vendo aí. Você chegou muito perto, sentou em lugares incríveis também, então deu para sentir toda a emoção. Essa emoção que a gente pensa que quando vê da televisão, como que é lá? É muito amplificada? Essa coisa do hino nacional na hora que canta, o chegar, por exemplo, no estádio para acompanhar o jogo. Eu não imagino a adrenalina. Dá para dormir depois disso? É o que a gente está acompanhando agora, exatamente. Você vê, a torcida já chegou, o próximo jogo amanhã em Nova York, né? Então a torcida já está presente na cidade, então é aquela alegria, todo mundo na rua, camiseta da seleção brasileira, aquela bagunça, né? Todo mundo torcendo. Realmente no estádio, no momento do hino, é espetacular. O momento do hino nacional é algo que deve ser a gente arrepia aqui, né? De estar vendo pela televisão brasileira, pela televisão. Você imagina estar presente. Então, assim, é algo realmente emocionante. O clima, estádio, o clima da cidade, principalmente Miami, o último jogo, esse jogo que
que tem a cena final aí de... Você entrou mesmo ali, né? A gente entrou, a gente teve a oportunidade de ir nos vestiários, a gente teve a oportunidade de ir no centro de treinamento. Gente, muito legal isso. Né? A gente acabou não encontrando os jogadores pessoalmente, porque logo que a gente foi no centro de treinamento, eu não tenho nem imagens, porque não pode soltar. É só depois que termina a Copa do Mundo, por conta da FIFA. São algumas imagens que a gente fez no CT, que aí só após a Copa que a gente pode soltar. Infelizmente, a gente não pôde encontrar os jogadores, porque foi logo após o empate contra o Marrocos, depois do primeiro jogo, que a gente foi no CT. Então, o clima não era um clima... A gente ficou assim... Se a gente aqui ficou assim, imagina eles lá. Imagina eles. Não era um clima favorável, mas depois a CBF... A gente teve um momento muito bacana com o pessoal da CBF, com o diretor de marketing da CBF, onde ele até presenteou... Olha isso, Rafael, acho que essa aí vai ter que fazer imagem. Vou até pedir para ele até presenteou todos nós empresários que estávamos lá, com uma camiseta da Seleção Brasileira, com autógrafo de todos os jogadores. Então, todos? Olha, isso daí é pra enquadrar, hein? Vou perguntar agora de surpresa, quem que você mais foi que assinou essa camiseta? Conta pra gente. Ó, vou confessar uma coisa, que assim, poucas assinaturas aqui eu reconheci, porque o pessoal acho que... o pessoal desenha de uma forma que, pra gente identificar... Assim, né? Não é caligrafista, né? Pra então, gente identificar é complicado. É tipo médico. Um dos mais fáceis de identificar aqui é o Casimiro. O Casimiro, porque tá fácil de identificar. Agora, mais eu consigo agora aqui, outras né? a gente fica com um pouquinho de dificuldade. O Casimiro dá mesmo, ó. Casimiro. Perfeito. Eu vi um Paquetá aí, mas acho que tem, não tem? Cunha. É o Matheus Cunha. Cunha, aí, ó. Olha lá, ó. Mas o Casemiro, ó, Casemiro, parabéns, hein, meu amigo? Você tá com a caligrafia em dia. A caligrafia tá em dia. Então. Bonito, né? Mas é uma experiência mesmo, até essa questão da CBF, que você, eu não sei o que se pode falar ou não, mas que pontos você poderia citar aqui pra gente de aprendizado, já que o Fabinho, como comentou, teve esse momento também como empresário. Teve o CNPJ e o CPF ali no momento, gente, né? Assistindo o jogo ali com o coração, mas também esse aprendizado. O que você traz da CBF pra gente? Cara, foram muitos insights, né? Tivemos a oportunidade de estar, inclusive, com os gerentes de marketing de todas as patrocinadoras que a Seleção Brasileira tem hoje. Então, foi insights que eu falo que foram poderosos, porque são todos eles aplicáveis na nossa empresa. Então, eu já cheguei, essa semana foi já... Nossa, imagino. Foi uma semana que eu já fui colocando muita coisa para o povo todo feliz que o Fabinho chegou lá no porque é o que eu costumo falar, não adianta a gente absorver tanto conteúdo e conhecimento se não aplicar, né? Então... Mas com a CBF foi muito bacana, que ele trouxe várias histórias, eles trouxeram vários desafios nos últimos 4 anos, né, que a seleção estava encontrando, que a CBF estava encontrando, esse distanciamento do povo brasileiro com relação à seleção brasileira e tudo que vinha acontecendo. E aí ele trouxe, acho que o mais curioso para poder trazer aqui para todos vocês, foi o dia da convocação, que nunca houve na história da convocação da seleção brasileira, um momento que parou o país, né? Nunca houve uma convocação dessa forma. Sim. Um momento que parou o país, estava todo mundo ansioso por essa convocação. A gente via depois o noticiário mesmo, às vezes. Foi uma festa. Não, ele mostrou que teve convocações que simplesmente o técnico deixou na mão do cara do marketing só para anunciar os convocados. Então, assim, na grande maioria a convocação foi muito simples e foi muito rasteira. E dessa vez eles fizeram realmente um evento. Foi mesmo. E foi um evento maravilhoso que chamou toda a população brasileira, conectou toda a população brasileira, mas tinha um porém. Que eles sabiam desse risco, mas é isso que eu falo do empresário, muitas das vezes ele ir com medo mesmo, né? Então isso vale para as nossas empresas. E a gente sabe qual que era o maior desafio da convocação. Se o Neymar não fosse convocado... Era a pergunta. Se o Neymar não fosse convocado, nossa. Ele ia ter um auê, mesmo porque ele fez a convocação ao vivo, então tinha diversas pessoas lá, imprensa e diversas pessoas convidadas, né? Estava cheio a sede da CBF, né, para a convocação, e ele sabia do risco. Ele falou, e ele não tinha uma convocação, eles foram muito claros, o Ancelotti não abre a convocação é dele. Foi uma das premissas, né? Uma das premissas do Ancelotti, cara, eu tô indo como técnico, então é minha responsabilidade e eu não quero intervenção de ninguém com relação a isso. Uau. Então ninguém
ninguém sabia da convocação do Neymar, então, mas foi uma aposta. Foi uma aposta. E aí você viu a festa na hora que soltou o Neymar. Parecia que era gol. E é o que eu falei para eles, até fiz uma das perguntas, né, do bate-papo que a gente estava tendo. É um risco muito grande que muitas das vezes nós empresários temos que assumir e ir para cima do risco, né? Porque eu acho que os nossos maiores passos são quando a gente dá os passos com medo mesmo, né? Verdade. E ele, mesmo com esse distanciamento da CBF com relação ao povo brasileiro, ele assumiu esse risco e acabou que deu certo, que o Neymar foi convocado, houve uma festa, houve uma comoção, porque você vê quantas filmagens a gente vê por aí hoje de famílias esperando a convocação, de comemorando a convocação do Neymar, as buzinas, fogos, enfim. A gente nunca teve uma convocação dessa e eu falo que para mim foi um marco, acho que para todo brasileiro, foi ali que a gente falou, estamos na Copa do Mundo, estamos em clima de Copa do Mundo. Começou ali. E o povo brasileiro abraçou o Brasil. É verdade. Como a gente não via há muito tempo. Há muito tempo. Há muito tempo. Eu não lembro das últimas Copas a gente está tão empolgado e empenhado com a seleção brasileira como a gente está aqui. Verdade. Agora, Fabinho, você foi com a Trinca para lá, né? Isso. Explica pra gente o que é a Trinca. Até mesmo o Impacto Club, que a gente vai começar a trazer a partir da semana que vem, para você conhecer um pouquinho mais esse movimento de empresários, que na verdade acaba sendo um aprendizado, uma troca de experiência e também de ajuda, não é? Sim, é isso mesmo. A Trinca Contábil é composta pelo Caio Carneiro, o Joel Jota e o Flávio Augusto. Grandes referências. São grandes referências empresariais. Hoje eles são fundadores da MLS, a Metro League Society, que é o maior ecossistema de educação empresarial do país e agora está indo para o mundo, então já são 3 grupos de mentorias já nos Estados Unidos, está partindo para a Europa, para a África. Então, assim, onde a gente entende que empresários aprendem com empresários. Nós não temos faculdades empresariais. A gente aprende com o dia a dia um do outro, com a dor um do outro, com o sucesso um do outro. Então, o empresário aprende com o empresário. Então, hoje são mais de 200 grupos empresariais, inclusive o meu, o Impacto Club, onde são mais de 15 mil empresários espalhados nesses grupos, procurando conhecimento, procurando um network de qualidade, aprendendo com outro empresário, impulsionando, desvendando os pontos cegos que a gente tem muitos dentro da empresa, que eu costumo dizer que assim, que nós somos o tamanho do nosso conhecimento. Se a gente não é maior hoje, se a gente não tem o resultado que a gente espera ainda, é porque a gente não tem o conhecimento suficiente para poder alcançar esse resultado. E eles são esses impulsionadores, né? Hoje viraram embaixadores da CBF, então foi uma experiência onde a gente teve várias agendas empresariais. O Flávio Augusto é um dos empresários bilionários hoje, que ele foi dono do Orlando City, foi um dos fundadores lá da Metro League Society, lá da MLS, da Liga Americana, que hoje já é uma das grandes ligas de futebol no planeta, e eles têm um plano. Por isso que a Copa está acontecendo de novo lá, e já iniciou esse plano em 94, quando foi nos Estados Unidos, eles contaram toda essa história. Então eles têm toda uma organização que eles esperam estar entre as 3 maiores ligas daqui a 10 anos. E investimento, dinheiro, você vê que tem vários jogadores indo para lá, e o Flávio foi um desses percussores. Ele acabou vendendo o Orlando City há uns 4, 5 anos atrás, e mostrou, a gente fez a visita no Orlando City, conheceu o Orlando City, ele que construiu o estádio. Então ele contou todas as estratégias de por que ele construiu daquela forma o estádio, quais foram as ideias, estratégias, investimento, o retorno disso. Então, assim, foi muito bacana. Tivemos a oportunidade de estar com outros empresários, fazer podcast, gravação, conhecer alguns bastidores, operates, né? Aliás, gente, olha, só para vocês saberem, o Fabinho vai estar com o grupo dele, então, o Impacto Club em Campos do Jordão, produzindo conteúdo, e a partir do sábado que vem, a gente vai trazer um pouquinho desse aprendizado dele com esses grandes férias juntos, então, trazendo para vocês. Quer saber mais sobre essa viagem incrível? A gente precisa marcar mais conversa sobre isso também. Eu vou indicar para vocês seguirem o Fabinho aqui, ó, Fabinho.contador, que lá ele está trazendo para vocês, inclusive, novidades para o Impacto FN, que vai ter a presença desse grande atleta que vocês estão vendo. E a gente vai trazer mais informações. Fabinho, infelizmente, o nosso tempo, acabou, mas eu quero te fazer o convite para voltar para conversar sobre Impacto FN e também falar mais dessa experiência sua. Obrigado, viu, meu querido? Obrigado, Lucas. Obrigado, Mário. É sempre bom ter a oportunidade de falar um pouco com vocês aqui.